O cristal da caverna mágica. Esta manhã, Alia foi a primeira a pular da cama. Papai e mamãe ainda estavam no leito conjugal e dormindo. Alia teve um sonho. Ela acordou e tudo o que tinha sonhado lhe parecia tão real. Sem acordar ninguém, ela se vestiu, sentou-se à pequena mesa e desenhou o retrato do sonho que tinha em mente. Alia sempre gostou de desenhar e pintar. Ela era boa, pelo menos era o que achava dela mesma, e falando a verdade, o que ela estava desenhando do sonho ficou bom mesmo. Alia não percebeu que sua mãe tinha despertado. Mamãe olhou por cima do ombro da menina para ver o que ela estava desenhando. "Isso é bonito. Onde é?" perguntou a mãe. "Essa é a caverna mágica e lá atrás, quando se vira à esquina, existe um cristal. E este cristal quero pegar para mim." Alia falou com muita firmeza, como se quisesse pegar o próximo bondinho e viajar rapidinho até aquela caverna mágica. "Mas primeiro vamos tomar o café da manhã, de acordo?" Sua mãe estava bem realista nas coisas. Só agora Alia percebeu que estava realmente com fome. Não precisava de muita convicção, e ela estava sentada na cozinha à mesa do café, onde havia pão fresco e sua geleia favorita. Também o chocolate quente estava uma delícia. Sua mãe a tirou de seus pensamentos. "E você sabe onde se encontra essa tal caverna mágica?" "Claro que sim, dentro de uma montanha chamada de Matabu." "Com certeza você quer dizer Macabu, mas na Serra do Macabu tem um monte de montanhas, querida. Quando eu vir terei certeza se é ela ou não. Lembro-me muito bem da forma dela." Alia tinha falado com segurança. O sonho ainda estava completamente presente nos seus pensamentos. Finalmente seu pai também saiu do banheiro e sentou-se à mesa. "Macabu, olha só", disse ele levantando-se novamente. No escritório dele havia muitos livros e ele voltou com um deles. "Olha, filha, aqui tem fotos de todas as montanhas da Serra do Macabu. Se quiser pode dar uma olhada depois que terminar seu café da manhã. Mas antes, por favor, tem que lavar as mãos." "Claro, papi", falou Alia. Ela foi ao banheiro lavar as mãos. Quando voltou, pegou o livro, sentou-se no colo do pai e começou a navegar nas páginas. Na 11ª página, Alia gritou: "É essa montanha." "Tem certeza, filha? Ainda tem tantas outras. Olhe mais um pouquinho." "Não, pai, obrigado. Eu sei que aqui se encontra a caverna mágica, a caverna que eu sonhei." O pai olhou para Alias mãe. "O que você acha disso? Nossa filhinha de 5 anos sonha com cavernas, com montanhas e até com cavernas mágicas na Serra do Macabu." Mas agora Alia era imparável. "Isso é muito longe, papai." "Não faço ideia, mas eu posso ver isso no computador." O pai foi novamente ao escritório e instantes depois já estava de volta. "Fica a 153 quilômetros daqui. Com o carro, uma viagem de mais ou menos 2 horas." "Papai, vamos lá?" Alia estava tão entusiasmada com a ideia que conseguiu animar toda a família. "Acho melhor contar meu sonho primeiro." Era assim. Numa caverna onde vivia um homem velho e sozinho. Ele era um tal de Meremita, ou algo parecido. O homem tinha muitos amigos entre os animais da serra. Ele, de vez em quando, conseguia ajudá-los quando estavam famintos procurando comida ou quando ficavam presos nos espinhos dos arbustos. Certo dia, ele recebeu dos animais um presente. Este presente era um cristal. Essa pedra virou a caverna do Meremita, numa caverna mágica, de modo que ninguém encontraria a entrada dela, a menos que tivesse sonhado, assim como eu. Certo dia, o velho Meremita morreu, mas o cristal com o seu poder mágico permaneceu na caverna. "Olhe, pai, isso é a caverna, e lá atrás, ao virar da esquina, se encontra o cristal até hoje." Alia mostrou ao seu pai o desenho que tinha feito na parte da manhã. O pai estava espantado. O pai tomou uma decisão. "Sabe uma coisa, mãe? É fim de semana. O que você acha de pegarmos o nosso carro e fazermos um passeio até aquela montanha? Vamos saber o que tem a ver o sonho da nossa filhinha e o seu Meremita." Alia, na verdade se diz Eremita. Quem sabe encontremos aquela caverna mesmo. Alias mãe estava surpresa, pois o pai não se deixava inspirar das pequenas loucuras da filha tão facilmente. Não sabia que neste fim de semana iríamos experimentar uma aventura.
Então, todo mundo para o banheiro, todo mundo se vestindo. Dentro de meia hora estaremos prontos para partir. Essas foram as ordens. A mãe estava rindo e alegre, pois a família toda ia fazer um passeio. Ela preparou uma cesta de piquenique, pegou botas de borracha para todo mundo e umas lanternas porque nunca se sabe. Pouco depois, a família da Alia estava no carro. Alia segurou com firmeza, nas mãos, seu desenho da caverna. Ela não queria esquecer nenhum detalhe do seu sonho. Afinal das contas, foi ela quem tinha sonhado com a montanha, a caverna, com sua entrada encantada, com o cristal e com o meremita. Embora o tempo estivesse lindo, não havia nenhuma alma para ser vista quando chegaram ao pé da montanha. Parecia que possíveis turistas preferiam as regiões mais altas da Serra do Macabu, onde havia vários restaurantes para fazer pausas. Que bom que Alias mãe preparou aquela cesta de piquenique. Não ia faltar nada então. A família podia sentar, comer e beber onde achasse agradável. Mas antes, o pai e a mãe queriam ajudar a filha na procura da caverna mágica. Alia foi à frente, virou às vezes à direita e às vezes à esquerda, como se já tivesse estado ali antes. Ela parecia estar completamente certa. Ela olhou para o céu, depois para a posição das outras montanhas, observou a floresta, deu uma olhada no próprio desenho e alegremente marchou à frente. Ali perto do riacho, ela deve estar ali. Alia apontou em uma direção. E de fato, pouco tempo depois dava para ouvir o murmúrio de um riacho, e logo eles se encontravam em suas margens. Nós temos que atravessar. Olhe, há pedras para pisar. Alia mostrou com a mão um pouco mais para a direita. Lá havia pedras planas na água, onde realmente dava para atravessar o riacho sem problemas. Alia, você está incrível, confirmou o pai. O que mais você vai descobrir? Eles cruzaram de forma segura e seca o riacho, e Alia levou-os um pouco para a esquerda. Ali se apresentou, na margem, uma grande árvore velha e impressionante. Suas raízes cresceram descendo pela margem, quase entrando no riacho. Aqui dentro dessas raízes temos que encontrar a entrada. Tem que ser aqui. Alia e o pai procuraram um bom tempo, mas infelizmente não encontraram a entrada. Filha, não fique triste. Não há cavernas mágicas com cristais mágicos. Tudo isso são contos de fadas. Alia insistiu com firmeza que estava certa, no lugar certo e na montanha certa. Sua mãe lhe disse: agora que chegamos tão longe, viemos até a Serra do Macabu, encontramos sua montanha e parece que nos aproximamos da tal caverna. Acho que é o momento adequado para fazermos uma pausa, sentarmos no campo e desfrutamos o nosso piquenique. Vamos nos sentar, comer, beber e observar um pouco esta área. Quem sabe descobrimos alguma coisa. Alia teve que admitir que preferiria continuar procurando, mas também tinha muita fome. Então a pequena família fez uma pausa. Havia salada de batata, assado frio fatiado, uvas, sucos, bolos e muitas outras delícias para matar qualquer fome. O cheiro das boas comidas parecia estar atraente até para alguns animais. Logo se sentou um esquilo perto deles, no chão, e um pouco mais longe, uma pequena raposa arriscou uma olhada nas comidas deliciosas. A mais atrevida era uma pega. Ela se sentou bem pertinho do cobertor onde estava toda a comida e se aventurou corajosamente pegando algumas migalhas do bolo. Bem, isso é o que eu chamaria de um sonho, disse a mãe. Nesse momento, sem querer, o pai fez algum movimento um pouco precipitado e os animais se assustaram e fugiram. Olhe, papai, para onde a raposa está correndo. Excitada, Alia apontou na direção onde tinham procurado a entrada. Num momento, a raposa ainda se encontrava lá. No próximo momento, não estava mais. Isso não é possível. O pai saltou para cima. Se eu não tivesse visto isso... Com passos rápidos, ele estava de volta ao lugar onde eles, anteriormente, tinham procurado a entrada da caverna mágica. Aqui, este é o lugar onde a raposa de repente desapareceu, mas lá se encontrava apenas o aterro, com altura de 1,5 metro mais ou menos. Terra firme entre duas raízes poderosas. De qualquer forma, parecia assim. Alia chegou correndo. Eu faço agora exatamente a mesma coisa que a raposa, disse ela e a seguiu.
De repente também a Lia tinha sumido, mas dava para ouvir claramente o que ela estava falando. Pai, você vem? Sim, mas para onde? Eu não a vejo. Mas eu ainda vejo você. Alia, me dê sua mão. No aterro, de repente, a mão e o braço de Alia apareceram. O pai agarrou a mão da filha, atravessou o aterro e se encontrou com ela na caverna. Isso não existe, não pode existir. Isso deve ser um tipo de holograma. Papai, o que é um honogama? Deixe pra lá, vou te explicar isso mais tarde. Primeiro temos que voltar para sua mãe. E ambos deram apenas um passo em direção ao buraco e ficaram novamente na frente do aterro. A mãe de Alia já estava lá e muito surpreendida, pois ela também nunca tinha visto nada parecido. Eu vi vocês desaparecerem, mas ainda podia ouvi-los. Apenas Alia não estava surpresa, porque sabia que se tratava de uma caverna mágica. Vamos voltar. Precisamos ver se o cristal ainda está lá. Aqui está o meu desenho. Não dava mais para segurar a filha. Agora os três juntos se atreviam a dar um passo através do aterro, mas antes desse passo importante, a mãe pensou nas lanternas e voltou à cesta para pegá-las. De fato, eles se encontraram, com 2 passos, dentro de uma caverna ampla e funda. As lanternas a iluminavam, mas depois eles apagaram as luzes. As lanternas não eram realmente necessárias, porque a partir de algum lugar veio um pouco de luz e dava para ver tudo sem muitos esforços. Olhe, mamãe, olhe, pai, aqui é o meu desenho da caverna, igual como eu tinha sonhado. Realmente a imagem e a caverna tinham certa semelhança. Alia puxou os pais ainda mais para o fundo da montanha. Mais no fundo a caverna seguia para a direita. Dava para localizar o leito de uma pessoa, abandonado desde muito tempo. Ao lado dessa cama tinha até uma cabeceira primitiva, e em cima da cabeceira havia uma tigela de madeira e dentro um cristal. Tudo era exatamente como Alia tinha sonhado. Alia pegou o cristal e logo ele começou a brilhar. Ele parece de estar feliz porque não está mais sozinho aqui nessa caverna, disse Alia aos seus pais. Eles examinaram por um tempo a caverna, mas não havia mais nada interessante. Então o pai disse: esta caverna será o nosso segredo. Talvez voltemos algum dia. Assim, à primeira vista, me parece que não tem mais nada aqui que valha a pena ser tirado e levado. Vamos novamente para fora. Só mais um momentinho, pai, porque tem que haver um livrinho. E verdade, em um compartimento da cabeceira primitivamente construída, Alia achou um velho caderno amarelado. Agora podemos ir, ela falou levando o caderno. O pai saiu na frente, a mãe e Alia seguiram de mãos dadas. Logo, eles estavam de volta à luz do sol e à coberta do piquenique abandonado. Alia queria sentar-se para estudar o livro quando seu pai percebeu. Olhem só, a entrada da caverna está ficando visível. E assim foi. No aterro, a entrada para a caverna não era mais invisível, entre as 2 raízes dava para vê-la claramente. Isso provavelmente está relacionado com o cristal, ponderou Alias mãe. Vai lá, filha, leve o cristal, quero apenas ver se a entrada desaparece novamente. Alia voltou à caverna e era verdade. Quando ela passou o aterro, com o cristal na mão, a entrada ficou invisível e o esconderijo apresentou-se novamente perfeito. Pode sair, Alia, gritou o pai. Quando o cristal fica na caverna, a entrada fica invisível. Alia reapareceu, foi até os pais e sentou-se no cobertor. Então isso é realmente um cristal mágico? Ela perguntou. Parece que sim, respondeu o pai. Alia, deixe-me ver o caderno. Talvez haja algo escrito sobre isso. E assim foi. Este cristal tinha uma condição bem especial. Como Alia já sabia pelo seu sonho, os animais o deram ao eremita. Alia chamou de meremita o cristal por gratidão. Ele protegia seu dono de muitas maneiras. Assim, o proprietário poderia se esconder em algum lugar e ninguém seria capaz de ver o esconderijo. Mas isso não era tudo. Dá para ler todos os detalhes lá no caderno amarelado. O cristal mudou a vida dessa pequena família. Alia cresceu, estudou medicina e virou uma veterinária renomada. Dizem que entendia os animais como nenhum outro humano na Terra. A mãe e o pai estavam muito orgulhosos da filha. Eles nunca mais a visitaram a caverna. Como a entrada ficou aberta agora,
Talvez você queira visitá-la para ver se mora alguém lá dentro ou se ainda está desabitada. Talvez as raposas tenham se mudado para lá.